Boa noite, Boa noite. Doutora Gelian. Ótima noite. Doutora Daniela Silva. Hoje nós estamos aqui para trazer mais informações, porque informação é poder. E vamos empoderar, gente. Vamos começar a criar conteúdo aqui, trazer informação para o povo. Doutora Daniela Silva, especialista em vara de família, direito da família. Doutora Gelian, previdenciarista de mão cheia. Muito obrigada. Duas especialistas maravilhosas. Obrigada. Aqui nós estamos em São Paulo. Doutora Daniela, de São Paulo. Doutora Gelian, do Rio Grande do Norte, trazendo mais uma vez informações. Doutora Daniela, por favor, se apresente, diga quem é a doutora e o que faz e o que pode nos trazer hoje e nos ajudar. Boa noite, doutora Irla. Boa noite, doutora Gelian. Boa noite. Eu sou Daniela Silva, advogada há quase 20 anos. Atuo aproximadamente, exclusivamente com direito de família há 16 anos, agora também com direito previdenciário. E a intenção aqui é trazer muitas informações para a população conhecer o seu direito, o que nós precisamos alardear para o mundo, né? Que muitas pessoas não conhecem, direitos básicos que precisam ser espalhados por aí. Perfeito. Doutora Gelian, se apresente, por favor. Primeiramente, para o nosso público quem é a doutora. Muito obrigada. Primeiramente, é um prazer enorme participar aqui desse bate-papo maravilhoso aqui, né? Com duas sumidades aqui no direito, né? Que trabalham muito bem nas suas áreas. E meu nome é Gelian Aquino, eu sou advogada previdenciarista, atuo no Rio Grande do Norte, na verdade, em algumas cidades do Rio Grande do Norte. E é um prazer poder estar aqui conversando com você, doutora Daniela, porque, na verdade, é uma grande dificuldade que a gente tem, principalmente aqui na região Nordeste, né, de levar conhecimento para as pessoas, de poder a gente conseguir informar, deixar essas pessoas bem informadas para que elas possam buscar o seu direito. Então, uma das coisas que eu queria aqui perguntar, para ajudar a dona de casa, né, para ajudar também aquela pessoa que está em casa e que não sabe o que fazer, é o seguinte: queria que você explicasse se, na verdade, quem tem o direito à pensão alimentícia de pagar a pensão alimentícia é apenas o homem, é apenas o pai, ou existe alguma assim, hipótese em que a mãe também ela deve custear, ela deve ajudar e pagar a pensão? Doutora Gelian, pensão alimentícia é um direito de quem paga, é um dever de quem paga? Como é que isso funciona, doutora Daniela? Boa colocação, doutora Irla. Na verdade, a pensão alimentícia é um dever de quem paga e um direito de quem recebe. Mas não deveria ser um direito você pagar a pensão alimentícia para o seu filho? Não, é uma obrigação, inclusive escrita na Constituição Federal, que veio ser complementada pelas nossas legislações, pelas leis inferiores, que é o Código Civil e o Estatuto da Criança e Adolescente. Por que isso? Porque o pai e a mãe têm como dever, primeiro, por causa da questão de paternidade, do dever materno e paterno, de custear, de sustentar, educar, criar o filho. Então, a pensão alimentícia é para quê? Para custear o sustento da criança e também em casos de separação entre marido e mulher ou casais homoafetivos, também existe o direito à pensão alimentícia e o dever de pagamento da pensão alimentícia. O direito daquele que necessita e o dever daquele que pode pagar. Como que isso é apurado? Para o filho é quando os casais normalmente não estão mais em união, se separam, né? Aquele que fica com a guarda tem a obrigação de administrar o dinheiro pago por aquele que não está na guarda da criança, que não está na tutela, que não está com a criança em casa, digamos assim, para ficar mais fácil. Mas, doutora Daniela, eu digo assim, deveria ser um direito de você poder pagar a pensão para o seu filho.
Aí quando a gente chama de um TV, é porque o cara não paga? Não, não deveria ser um direito, porque a criança precisa comer, precisa sobreviver. A pensão alimentícia, ela não é só para o alimento, ela não é só comida, ela visa custear alimentação, moradia, estudo, lazer, passeios, inclusive, vestuários, medicamentos. A criança, ela não tem condição de se manter sozinha. Por isso, o dever de se pagar a pensão alimentícia. Perfeito. Eu não escolho pagar a pensão. É minha obrigação cuidar daquele que veio de mim. Isso tanto para o pai quanto para a mãe. Gente, então prestem atenção. Vamos pagar a pensão bem direitinho, porque é obrigação. Se não paga, doutora Daniela, o que acontece? Prisão. Ah, tá certo. Doutora Daniela, eu estava aqui ouvindo a senhora explicar muito bem, por sinal, e aí me surgiu uma indagação. Muitas vezes, ali no relacionamento, né, o casal, ele acaba rompendo aquele casamento, né, se separam, e aí acontece diversas vezes de a mãe, por ter tido um término não muito amigável, dizer assim, olha, eu também fiquei com tanta raiva do que ele fez comigo, que eu não quero nem que ele pague a pensão. É possível que a mãe ela abdique assim, desse direito, que ela diga, olha, não precisa pagar a pensão para o meu filho se ela não tem condições de sustentar a criança sozinho? Não existe renúncia, porque, como eu disse antes, tanto a mãe, no caso aí você colocou a mãe, mas pode ser a mãe ou o pai. Tanto a mãe ou o pai que estiver na guarda, nos cuidados daquela criança, eles não podem abdicar do direito, porque o direito não é dele, é da criança. Ela pode renunciar momentaneamente, mas essa criança, ao completar 18 anos, ela pode exigir do pai a obrigação, do pai ou da mãe, a obrigação dos alimentos. Porque o tutor, no caso, vamos tratar de tutor ou guardião, ele não tem esse poder de renunciar a um direito que não é dele. Os alimentos é um direito personalíssimo. O que é isso? Compete só àquela pessoa e a criança não tem capacidade para decidir. Doutora Daniela, explique essa questão de tutor do povo. Tutor, porque nem sempre a criança fica na guarda do pai ou da mãe. Quando há uma separação, muitas vezes o pai ou a mãe ou ambos não têm condições de cuidar da criança. Essa criança pode ficar com a avó, com o avô, é o que a gente chama de guarda. Então, seja, meu povo, a avó, o avô também pode pedir a pensão para o seu neto. Assim como também pode ter a obrigação de pagar, caso o filho ou a filha, que é mãe da criança, não tenha condições de fazê-lo, porque ela tem uma obrigação, que a gente chama de subsidiária, ou seja, que vem depois da obrigação do filho dela, de custear o sustento do seu neto. Fazer filho é coisa séria. É sério. Muito séria. Doutora Daniela, essa pensão, ela só pode ser paga, só pode ser custeada com dinheiro? Não. Tem um mito de que a pensão alimentícia ela é paga através de dinheiro. Não existe isso. A pensão alimentícia, ela, como eu disse, ela tem o objetivo de custear todas as despesas, tanto da criança quanto, mencionamos aqui, do marido ou da mulher ou dos companheiros que se separaram. E tendo esse objetivo de custear vestuário, alimentação, estudos, moradia, pode ser convencionado, pode ser acordado que esse pagamento seja feito em espécie, que a gente diz, no termo jurídico. Ou seja, não, espécie não é dinheiro, em espécie eu vou pagar a escola, eu vou pagar o seu aluguel, eu vou pagar, exatamente, se responsabiliza por aquela necessidade da pessoa. Sim. Entendeu? E os alimentos in natura, como é isso? Os alimentos in natura é o dinheiro em específico, entendeu? É quando a pessoa paga a quantia. Existe o mito de que a obrigação é 33% dos rendimentos da pessoa que paga. Não existe um limite legal. Não existe. Na lei não tem previsão de quanto é essa obrigação. Esse valor pode ser fixado
conforme as possibilidades da pessoa que vai pagar e a necessidade daquela pessoa que vai receber. Então, pode ser 33%, 40%, 50%, seja do rendimento daquela pessoa, do salário mínimo ou de algum outro tipo de verba que aquele devedor tenha para pagar. E se o devedor trabalha, mas não tem carteira assinada? Aí a questão do pagamento da pensão alimentícia fixada em caso de ausência de vínculo. O que os juízes têm usado como base para fixar a pensão? O salário mínimo. Eles fixam, aqui no estado de São Paulo, a praxe normalmente é meio salário mínimo, conforme a situação. Lógico, cada caso vai ser analisado com as suas particularidades, mas no mínimo é 50% do salário mínimo vigente no país que os juízes fixam quando a pessoa não tem um emprego ou não consegue comprovar a renda daquela pessoa. Nossa, bate-papo fantástico, né? Informação é poder, sem dúvida, porque de posse dessas informações, não tenho dúvida que agora quem está nos ouvindo conseguiu tirar bastante dúvida e vai melhorar sem sombra de dúvidas a vida. Vocês sabiam que quando acontece o divórcio, a obrigação de pagar alimentos não se encerra? Nossa, e eu pensando que acabou, tchau. Essa vai ser nova para muita gente em casa, viu? Não se encerra. Normalmente, quando o casal se separa, ali se decide a questão da pensão alimentícia, partilha de bens e tudo mais. Muitas vezes, alguns casais decidem que não querem pensão um do outro, porque tem condições de se manter, correto? Quer dizer que isso pode mudar depois? Pode mudar. Nossa. Se passado um tempo, do casal vier a necessitar da ajuda do outro, ele pode pedir pensão alimentícia para esse ex-cônjuge. Mesmo depois de sentença transitada em julgado? Mesmo depois de décadas. Obrigação é o que a gente chama em termos jurídicos de obrigação superveniente. Por quê? O vínculo do casamento se encerrou, mas a obrigação de sustento, não. Então, vem cá, agora me surgiu aqui uma dúvida. Então, de repente, um casal, ele separa, e aí eles têm um filho, e tudo bem, faz o divórcio, tem sentença, cada um vai para o seu lado, né, achando eles que vai ser assim. Passado alguns anos, se por acaso aquela criança ela tiver algum problema de saúde, alguma coisa que quem tiver com a guarda da criança, suponhamos a mãe, ela já não consiga trabalhar porque ela vai ter ali que ficar em casa cuidando da criança, ela vai poder pedir pensão? Sim. Para ela e não para o filho? Para ela. Para ela também, então, né? Também. Mesmo depois de tudo resolvido. Mesmo depois de tudo resolvido, porque é obrigação superveniente. Olha, essa é obrigação de assistência. Deixa de ser obrigação alimentícia e passa a ser obrigação alimentar. Isso também abrange o filho maior de 18 anos. Nossa. Gente, olha, quem tiver ouvindo, que estiver com dúvida, pode mandar a dúvida aqui pra gente, que a gente responde depois. Sem dúvida aí as pessoas vão querer interagir, hein? Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, vou pagar pensão para o meu filho até os 18 anos e depois eu não pago mais, correto? As doutoras já ouviram isso. E o cara para de pagar mais e não pode fazer isso. Não pode fazer sem ordem judicial. Então para ele não vai parar automaticamente? Automaticamente não, ele tem que entrar com uma ação judicial, um pedido para o juiz, comprovar que aquele filho consegue se manter sozinho. Aí sim, fazendo essa comprovação, ou o filho concordando, ele para de pagar. Mas se porventura, depois de tudo isso, o filho ainda necessitar do auxílio de um dos pais, ele pode pedir novamente, mas não é pensão alimentícia, como eu disse, é obrigação assistencial. Entendi. Já tive caso de um filho de 60 anos de idade que pediu
pensão assistencial para o pai de 80. Nossa, que interessante. Então, outra coisa que também me surgiu... E como foi que pintou essa história, doutora Daniela? O pai faleceu, o filho continuou vivo, continuou necessitando da pensão alimentícia. Sério? E quem é que pagou depois que o pai faleceu? A mãe. É séria a situação? É séria, porque é obrigação de ambos. E detalhe, o filho, se ele é maior, já não extinguiu a obrigação, completou a maioridade, declarou lá que o pai ou a mãe não vai mais pagar pensão alimentícia e depois ele vem a pedir novamente, ele pode pedir para os dois. Ele pode pedir para um só ou para os dois, porque a obrigação é dos dois. Mas ele tem que demonstrar a necessidade, né? Necessidade. E aí vai ser fixado, não vai ser fixado um valor que ele pretende, vai ser fixado um valor colocando em consideração o que o pai e a mãe recebem, sem tirar o mínimo necessário para que os pais sobrevivam também, porque a gente sabe que os pais precisam de um mínimo necessário, e vai considerar o mínimo que aquela pessoa precisa para sobreviver. Olha, gente, pelo amor de Deus, quem estiver ouvindo, não pense que eu perdi o emprego, vou pedir pensão para o meu pai, pelo amor de Deus. Não, é de qualquer forma, tem que comprovar a necessidade e tem requisitos sérios para serem comprovados. Não basta só perder o emprego, estou desempregada há um mês, vou pedir pensão para os meus pais. Não é assim. Tá? Tem requisitos. E não precisa necessariamente estar incapacitado ou ser deficiente, tá? Doutora Daniela, a gente escuta muito, é muito difundido essa informação, e informação é poder, como a gente sabe, mas a gente escuta bastante de que o filho ele tem direito à pensão alimentícia se ele estiver na faculdade, né, até 24 anos. Mas e como fica, primeiro, essa situação de que, por exemplo, tem um filho e ele tem, suponhamos, 21 anos, e aí ele já tem um estágio, né, ele tem ali um estágio e tem também um trabalho, de forma que, juntando essas duas rendas, ele consegue se sustentar. Bem, então, ainda assim, o pai ele tem o dever de custear a pensão alimentícia, ou só porque ele tem esse trabalho e o estágio, o pai ele pode se eximir desse dever? Como é que funciona aí? Então, é como eu disse, doutora Geriana, se comprovado que a pessoa tem condições de se manter com o próprio trabalho, o pai ou a mãe, pai, a mãe, a avó, quem quer que seja, que esteja obrigado a pagar, pode sim entrar com a ação comprovando que aquela pessoa possui uma renda que é suficiente para se manter e pedir o que a gente chama de exoneração, a desobrigação de pagar aqueles alimentos. Sim. Mas só quem pode dizer isso é o juiz, né? Só quem decide é o juiz. Se a pessoa parar de pagar simplesmente porque decidiu, não vou pagar mais, não tem um prazo específico para entrar com a execução, basta vencer um mês. A pessoa já pode entrar com a execução e já pode pedir a prisão. Prende mesmo. Prende. Existe o mito de que tem que esperar 3 meses, né? Doutoras já ouviram. Sim, então não tem que esperar 3 meses. Venceu um mês. Uma pensão. Atrasou um mês. Porque um mês sem receber, isso aí já vai trazer bastante prejuízo. Exatamente, né? É por causa da urgência dos alimentos. Faz sentido. É em relação... Por que existe a pena de prisão? Por causa da urgência dos alimentos. Os alimentos existem justamente porque vêm para custear necessidades urgentes daquela pessoa. Então, se venceu dia 10, dia 11 o pai não pagou ou a mãe não pagou, dia 12 ele pode executar e pedir a prisão. Porque a pensão, ela serve para as despesas futuras, né? Aquele mês que vai ocorrer. São as despesas futuras. A pensão ela não é paga vencida, ela é paga antecipada. Entendeu? Porque senão, como é que você come? Exatamente, ela não é como um salário. Você trabalha, normalmente você trabalha, você recebe o mês trabalhado, certo? Sim. A pensão alimentícia não é o mês vencido, você recebe o mês antecipado. Isso é muito legal. Para custear a necessidade daquela pessoa durante o mês. Fantástico. Muito, muito importante essa informação.
E, doutora Geliane, o que é que nós podemos mais puxar aqui da doutora Daniela, porque a gente quer saber mais coisas. Então, ela trouxe tanta informação aqui, aí puxado a dedo da caixinha, né? Que realmente eu tenho certeza que o ouvinte está já pensando em várias coisas que vai poder fazer. Vai poder ajudar aí a muita dona de casa, vai poder ajudar aí aos filhos que estão precisando de pensão alimentícia, vai ajudar os pais também, que aí alguns já vão identificar que já não tem mais o dever de custear, né? Então, sem dúvida, foi muita informação. Mas eu vou puxar aqui um assunto. Deixa eu interromper as doutoras, porque tem um ponto interessante. Não são só os pais que têm a obrigação de pagar alimentos. Os filhos também têm a obrigação de pagar alimentos para os pais. Sim. Se porventura o pai ficar sem condições de se manter, o pai ou a mãe, o filho tem a obrigação de prestar essa assistência. E o filho também pode ser preso se não pagar. E tem o Estatuto do Idoso, né? Que sim. Mas é independente da idade do pai ou da mãe. Se vamos criar uma hipótese, o filho completou 18 anos, conseguiu um trabalho onde ele ganha muito bem. O pai e a mãe ficou totalmente impossibilitado de manter o seu sustento. Eles podem pedir pensão alimentícia para esse filho. E que acontece muito isso. E como acontece? Acontece muito. Tem muito profissional autônomo, quando chega a velhice, não tem como se sustentar. Nessa pandemia tem acontecido muito isso, porque muitos comércios, muitos profissionais liberais, autônomos, perderam suas fontes de renda. Sim. Em contrapartida, os jovens se arriscaram mais no mercado e conseguem ter uma renda superior hoje. Então, qual é o direito? Está tendo uma inversão do direito. Os pais podem e devem, gente, tá? Devem solicitar ajuda aos filhos, devem deixar de lado o orgulho. Muitas vezes eu ouço de clientes, não vou pedir porque é meu filho, não acho certo. Não existe certo ou errado. É um direito. É um direito. É uma necessidade. E uma necessidade. Doutora Daniela, e suponhamos aqui que a gente tem já puxando aí esse gancho, né, de que os pais, eles podem e devem, né, se recorrer aí aos filhos. Se esse filho, ele já paga a pensão alimentícia para um filho dele, como fica a situação dos pais? Existe uma preferência entre o filho, ele já tem... Não, ele tem... Não existe uma preferência. O que vai acontecer é que a pensão isso vai ser levado, de certo modo, em consideração. Mas não exclui... Para quantificar o valor que ele vai pagar. Sim. Não exclui a obrigação. Isso acontece muito onde? Os casais se separam e normalmente é o homem, né, que fica pagando pensão. Ele vai, casa novamente e tem um novo filho. Para reduzir a pensão daquele anterior, ele vem falar e constituir uma nova família. Eu tenho outro filho. Doutora Daniela, sabe o que eu já escutei de gente dizendo a respeito disso? Próprio juiz, promotor, defensor público, quem é da área do direito... A gente tem até um papo de dizer assim, quem manda você engravidar a outra? Quem manda você ter mais filho? Eu já ouvi juiz falar assim para o devedor, faça hora extra, porque a criança não tem culpa. A criança precisa sobreviver. A obrigação não pode recair só sobre um dos pais. Então, independente daquele que constituiu nova família, outra hipótese, a mãe casou novamente, então não vou mais pagar pensão porque ela casou, o marido vai sustentar meu filho. Não exclui a obrigação, não exclui, nem mesmo a adoção. Se esse marido adotar este filho, não exclui a obrigação do pai biológico pagar pensão alimentícia. Doutora Daniela, depois vamos marcar para a gente conversar sobre a adoção, pensão alimentícia, com filho adotado. Envolve, tem muita coisa interessante que a população não sabe. E aquele caso da criança que não conhece sequer o pai, nunca viu o pai, tá certo que o pai paga lá a pensão, certo?
mas na realidade reconhece o pai como o atual marido, o atual companheiro ou a companheira, seja como for, né? Como é que fica essa questão? E se vier se separar, ele também pode pedir pensão desse pai que ele reconhece, mas que não está no papel? Depende. Se comprovar que ele era sustentado, que ele era subsidiado por aquela pessoa, pode haver um pedido, sim. Não é comum haver cumulação de pensão por causa de paternidade. Tá? No caso aí, haveria uma substituição do vínculo afetivo em detrimento do fator biológico, seria isso? Não existe a substituição. Tá? Vamos trazer polêmica. Não existe substituição. Na verdade, já houve alguns casos em discussão na jurisprudência que ainda estão em discussão nos tribunais porque não se chegou a decisão nenhuma. Porque é um caso bem complexo. Às vezes, o pai, tenho clientes, o pai paga R$50 de pensão alimentícia. Nossa, dá para comprar o leite? Eu acho que dá uma caixa de leite, né? Aqui em São Paulo está dando o quê? Umas 2 caixas, acho, aproximadamente. E aí o companheiro ou companheira acaba subsidiando a diferença da necessidade daquela criança, né? E com a possibilidade do reconhecimento da paternidade, maternidade socioafetiva, essa criança passa a ter os direitos como se filho fosse. Inclusive de herança? Inclusive de herança. Mas aí, no caso, ele vai poder herdar 2 vezes do pai biológico e herdar do afetivo? Sim, sim. Ele pode herdar dos 2, doutora. Isso está em discussão ainda ou já é pacífico? A questão da herança, já temos algumas decisões nesse sentido em que ele pode herdar das 2 partes, tanto o biológico quanto o socioafetivo, porque um vínculo não exclui o outro. Só exclui quando há a exclusão do pátrio poder. E mesmo assim, na questão da sucessão, a exclusão do pátrio poder não tem muita força, tá? Como eu disse, a exclusão do pátrio poder não desobriga o pai. O que é o pátrio poder, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem? Seria esse pátrio poder? É excluir o direito do pai ou da mãe ser mãe e ser pai, entendeu? Ter o poder de decidir por aquela criança. Situações extremamente graves, violência, abuso sexual, situações assim extremamente fora do comum, tá? Pode acontecer. Mas essa situação, a exclusão ou a adoção, a própria adoção pode excluir o pátrio poder do pai biológico, dependendo da situação. Essa exclusão não tira a obrigação daquele pai de pagar a prestação alimentícia, nem o direito do filho de receber a herança, a não ser que esse filho pratique algum ato pela lei que lhe retire esse direito. Tem que matar o pai, né? É um dos casos, é o que a gente chama indignidade, né? Algum ato de indignidade contra... Mas, gente, pelo amor de Deus, tem outros casos, tá? Tem outros casos, tem muitos casos, agressões, várias situações que causam essa perda do direito de herança. E, doutora Daniela, dê o seu último recado, fale sobre a importância da pensão alimentícia, como ela é importante para as famílias, para os filhos, né? Para a manutenção da nossa sociedade como um todo. Eu acho que, na verdade, assim, o que nós precisamos prestar atenção com outros olhos, que até o momento ninguém pensou nisso. Até hoje existe muito aquela questão da picuinha quando há separação, quando há a questão dos alimentos, de sustentar o filho, ou a filha, ou o pai que necessita. Tem que deixar de lado essa picuinha, porque ele não visita o filho, então eu não visito ela não me deixa ver o meu filho, então não vou pagar a pensão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Existem meios legais para você exercer o seu direito. E os alimentos, eles são essenciais para o desenvolvimento da criança ou até mesmo
do próprio adulto. Porque se a pessoa não tem condição de se manter, como que ela vai pagar uma alimentação, um aluguel digno, uma moradia, que seja moradia própria, um aluguel, como que ela vai se vestir? Ela tem direito de se divertir, e o se divertir não é viajar para Disney, é talvez tomar um sorvete na esquina. Tem direito à educação. Tem direito à dignidade, A né? dignidade. Pelo menos tem o poder de compra, pelo Os menos alimentos, o que comer. Os alimentos, ele representa a vida da pessoa. Uhum. Então, é o direito à vida. É isso que nós temos que observar. Doutora Daniela, muito obrigada. Grande especialista na área de direito de família. Pessoa maravilhosa, super acolhedora. Certo? Gente, quem tiver dúvida, os ouvintes que tiverem dúvidas, tragam as dúvidas. Nós repassamos à doutora Daniela. Vamos em frente, doutora Daniela? Vamos em frente. Estou à disposição para quando precisarem. E temos assunto aqui para várias horas de bate-papo, se precisarem, sobre pensão alimentícia. Né? Com certeza. Porque, sem dúvida, conseguiu esclarecer muita coisa e nos ajudar bastante. Então, muito obrigada. E a gente vai ficar aqui esperando mais uma vez para vir aqui falar também dessa parte sucessória. A gente quer saber o que acontece depois, né, que alguma das partes aí falece. Né? Então, o que esse filho ele pode ter de direito, como é que ele vai pedir, quanto tempo ele tem para fazer isso. Fiquei super curiosa para entender aí o que pode acontecer, principalmente quando tem essa herança aí, né, doutora Iva? Sim. Do vínculo afetivo e do biológico. Olha que isso aí vai ser bem polêmico, viu? São situações muito novas ainda no direito, né, que a gente tem enfrentado, mas o que eu posso dizer é que tanto na questão dos alimentos quanto o sucessório, a gente tem muita conversa. E vamos conversar bastante. Muito assunto. Eu agradeço o convite, espero ter esclarecido o máximo de dúvidas, e se tiverem mais dúvidas, eu me coloco totalmente à disposição para tirá-las, e estou aqui disponível a qualquer um que desejar. Nós é que agradecemos. Doutora Gerliane, informação? É poder, sem dúvida. Informação é poder. E precisamos difundir a informação. Uhum. Gente, boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Foi ótimo conversar com vocês. Muito bom. Um bate-papo maravilhoso.